Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dispersões e vamos classificar os tipos de dispersões. Toda vez que a gente fala em dispersão, a gente tem que lembrar que essas dispersões elas vão ser misturas. Essas misturas elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. E quando a gente tem um sistema homogêneo e heterogêneo, vamos observar que temos o soluto e o solvente. O solvente ele vai estar em maior quantidade e o soluto em menor quantidade. Já no caso das dispersões, elas vão ser misturas que vão apresentar o disperso e o dispersante. Ah, professor, o que é isso? Qual é a diferença de soluto e solvente? Vamos lá. Um exemplo aqui. Eu tenho água e sal. Quando você tem essa solução, antes de você agitar ela aqui, você observa as fases. No início, ela vai ser o quê? Heterogênea. Ao final, quando você começa a solubilizar ou agitar aqui, você vai observar a formação de uma única fase, né? Ou seja, ela vai se tornar homogênea. E aí, nesse nosso caso aqui, quando eu tenho esse tipo de mistura, esse tipo de dispersão, eu tenho que observar quem é o disperso e quem é o dispersante. No caso aqui, vamos lembrar do conceito de solvente. O solvente não é tudo aquilo que está em maior quantidade e o soluto também não é aquilo que está em menor quantidade? Da mesma maneira vai ser disperso e dispersante. No caso aqui, o disperso ele é o sal, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Ele vai estar em menor quantidade, por isso ele vai ser o disperso. O dispersante aqui vai ser a água, porque ele está em maior quantidade. Lembraram aí? Toda vez que você lembrar do disperso, lembra lá do soluto, que é menor quantidade, do dispersante, do solvente, que vai estar em maior quantidade. Ah, professor, e a classificação das dispersões? A classificação das dispersões ela vai dar da seguinte maneira. Eu vou ter soluções, colóides e suspensões. Mas essas soluções elas devem ter um tamanho de 1 nanômetro. Ah, professor, não sei quanto é 1 nanômetro. Quanto é que vale? Vale 10 a menos 9, pessoal. Os colóides eles vão ter de 1 a 1000 nanômetros. E a suspensão ela vai estar acima de 1000 nanômetros. Vamos lá estudar um pouquinho da parte das soluções, como a gente vai identificar? Vamos lá? Sendo assim, pessoal, as soluções, a gente vai observá-las quando ela tiver 1 nanômetro, né? Ou seja, 10 a menos 9. Ah, professor, como é que eu vou conseguir? Eu vou conseguir separar uma solução homogênea, né? Igual eu já falei para vocês. A solução, ela deve ser homogênea, apresentar uma única fase, certo? Professor, você falou aí que eu não consigo separar por filtração. Vamos lá, lembra lá um exemplo de filtração simples. Filtração simples, você não vai para separar misturas heterogêneas, né? Você vai ter, por exemplo, água e areia. Você consegue separar por filtração. A nossa solução ela vai ser o quê? Homogênea. Se eu tivesse aqui exemplo água e sal, eu consigo separar por filtração? Não. E centrifugação, professor? Também não. Eu vou separar a filtração e a centrifugação, a gente vai separar por diferença de densidade. Você consegue por análise microscópica? Também não. Beleza? Tranquilo até aí essa parte de solução? Vamos lá para a parte de colóides, né? Só lembrando lá que colóides eles vão ser heterogêneos, eles vão apresentar mais de uma fase e eles vão ter de 1 a 1000 nanômetros. Ah, professor, eu consigo separar por filtração, centrifugação? Não. Eu vou só conseguir observar por análise microscópica. Ah, professor, fala um exemplo aí de colóide. Um exemplo de colóide: gelatina, creme dental, maionese e por aí vai. Observação, pessoal. Vou conseguir somente observar por análise microscópica que vai ser heterogêneo, ok? Agora vamos falar um pouquinho de suspensão. A suspensão, pessoal, ela já é um caso assim bem mais corriqueiro no nosso dia a dia. A gente consegue observar
O exemplo de suspensões é a água barrenta. Lembrem lá que a suspensão ela vai ter o quê? Ela vai ser acima de 1000 nanômetros. Ah, professor, como é que eu consigo observar uma suspensão e separar? Você consegue separar por filtração, centrifugação e análise microscópica, pessoal. A suspensão, acredito que ela seja o exemplo mais prático, né? Que é a água barrenta. Beleza? Tranquilo? Valeu! Um abraço, pessoal! Tchau!